Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Lucas. Nessa aula, nós vamos falar sobre alterações cromossômicas. Então, quais são os nossos objetivos? Reconhecer que existem erros no processo de replicação do DNA, comparar síndromes geradas por alteração numérica dos cromossomos, tais como síndrome de Down, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, de Turner e a de Klinefelter. Você se lembra do processo de replicação do DNA? Pensando nisso, será que a replicação é um processo perfeito? Então, olha, eu vou explicar para vocês o que é a replicação. Quando a nossa célula vai se dividir, primeiro ela tem que fazer uma cópia do DNA, para que as duas células que se formem fiquem com o DNA completo. Elas fazem isso nas células normais do nosso corpo, nas células somáticas, mas elas também fazem isso nas células germinativas, que é nas células do óvulo de espermatozoide. Então, uma célula, durante a meiose, uma célula ela vira duas e depois as duas viram mais duas. Então, uma célula dá origem a 4 células. Mas quando ela é de uma célula e vai para duas, para isso acontecer, ela duplica todo esse material genético, passa para elas, para depois se dividir. Então, será que não ocorre erros nesse processo? Será que pode acontecer processo? É claro que sim. Como na natureza pode ter falhas, aqui também tem falhas. Então, se acontecer um erro desses lá numa célula, num espermatozoide ou num óvulo, e essa célula for aqui der origem a um indivíduo, será que vai ter alguma alteração genética nesse indivíduo? O que será que vai acontecer? Então, é o que nós vamos ver nessa aula. Então, olha, alterações cromossômicas. Os fenótipos dos organismos são afetados por essa variação na estrutura. O que é fenótipo? Fenótipos são as características físicas. Genótipo são os genes, né? São o nosso DNA que a gente herda dos nossos pais. Geralmente, o DNA não vai ter mudanças nesse genótipo, né? Mas o fenótipo são as características físicas. Então, por exemplo, lá na minha genética estava dizendo a cor do meu cabelo, escuro. Mas se eu pintar o meu cabelo, eu altero o meu fenótipo, mas o genótipo, a cor do meu cabelo, geneticamente é a mesma. Então, o fenótipo é uma característica física e ela pode ser alterada pelo meio. Mas, olha, se existir variações no número de cromossomos daquela espécie, pode ter alterações no fenótipo, sim, nas características. Né? Quais as diferenças numéricas, elas são chamadas de ploidia. Então, se eu tenho mais ou menos cromossomos naquela indivíduo, ela vai ser chamada de ploidia. Né? Então, nós temos o número de cromossomos, na espécie humana são 46. Se eu tiver 44, 45, 47, 48, eu tenho as ploidias, que são as alterações numéricas, né? Pode ter outros tipos de alterações cromossômicas, elas podem ser por deleção, ou seja, ele pega um pedacinho aqui, ó, desse gene e retira desse cromossomo. Então, ele não tem esse pedaço. Na hora que for produzir aquela determinada característica, vai estar faltando essa característica. Então, pode dar uma alteração no fenótipo. Pode ser por duplicação, olha, eu tenho esse gene, e no cromossomo do lado ele se duplicou essa característica, então vai dar alteração. Pode ser por inversão. Eu tenho uma sequência das bases nitrogenadas aqui nesse cromossomo e lá no outro lado ele está invertido. Então, na hora de produzir determinada característica pode dar erro. Pode ser por translocação, os genes mudam, né, do lugar, então ocorre algumas variações. Olha, aqui nesse exemplo eu tenho aqui, ó, lá no cromossomo número 21, lembra que eu falei que são sempre 2, porque a gente ganha do pai e da mãe? Nesse cromossomo 21, olha o que acontece. Eu tenho 3 genes, 3 cromossomos número 21. Isso vai dar uma alteração fenotípica que a gente vai ver mais pra frente. Então, olha, euploides é quando eu tenho o número complexo dos cromossomos. Quando a pessoa tem 46 cromossomos, né, no ser humano, então ela é euploide. Poliploides, quando eu tenho conjuntos adicionais. Poli é muitos, então quer dizer que eu tenho mais cromossomos do que eu deveria ter. E aneuploides
é quando eu tenho falta, né? Ou o excesso de determinado cromossomo ou de um pedaço desse cromossomo. Observe aqui nessa imagem, eu tenho lá no cromossomo no 23, eu tenho 3, eu tenho 2x e um y. E o normal, né, seria um x e um y. Então, olha aqui nessa primeira imagem aqui, ó. Também, esse aqui seria o número normal, observe, sempre são 2, né? Porque vem um par, um de cada pai, né? Um pai e um da mãe. E quando eu tenho uma alteração, eu tenho essa haploidia. O cariótipo, lembram o que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto dos cromossomos. Então, os cientistas, quando eles vão estudar, né, o DNA, vão estudar as características genéticas de um indivíduo, eles tiram uma foto do DNA lá na divisão celular. E aí eles conseguem colocar a fotinha, dos cromossomos todos pareados, né? Então aqui é uma imagem de um microscópio e assim que fica essa imagem. E os cientistas, eles conhecem qual que é o número 1 com o número 1, o número 2 com o número 2. E eles vão fazer a montagem do cariótipo, né? Para ver se está com o número correto de cromossomos ou não. Poliploidias, o que é poliploidia? Presença de conjuntos inteiros de cromossomos extras. Sabia que isso é comum no vegetal? No ser humano, quando eu tenho conjuntos extras de cromossomos, eu posso ter uma alteração genética. Mas nos vegetais isso é muito comum. E olha que interessante, né? São os vegetais que a gente usa, olha. Quanto mais número de cromossomos eu tenho nos vegetais, maiores eles são. Então, olha, o morango, por exemplo, o silvestre, ele é bem pequenininho, né? Ele é menor. Por quê? Porque ele tem o conjunto normal de cromossomos. Os morangos que geralmente são comercializados, eles são grandes. Por quê? Porque eles têm mais DNA dentro dele, né? E isso faz, olha só, na ploidia, que é o número normal, a célula vai ter um tamanho, porque o núcleo dela cabe todos esses cromossomos. Quando eu tenho mais cromossomos aqui dentro, eu preciso que o núcleo seja maior, para caber esses cromossomos. O núcleo sendo maior, a célula fica maior também. Então, por isso que o morango lá no final vai ser maior. Então, ele é muito, muito comum. As plantas que nós utilizamos no nosso dia a dia serem maior, eles terem um número extras de cromossomos, né, para que elas ficarem maior. Então, olha, trigo, café, batata, banana, morango, algodão, são exemplos desses vegetais que são poliploides. Isso acontece naturalmente, mas também o melhoramento genético dessas plantas, né? Os cientistas conseguiram colocar mais cromossomos para que fossem mais comercializados. Então, aneuploidias, alterações numéricas, né? Pode ser trissomias, quando eles têm 3 cópias do mesmo genótipo. Imagine que nós temos 46, então seria mais 23 dos nossos cromossomos, de 69. Né? No nosso caso, é inviável. Nas plantas, não. E monossomia, ele tem uma única cópia. Então, seria um indivíduo que, em vez de ter, por exemplo, os 46, tem só os 23. No nosso caso, humano, esse indivíduo seria inviável. Mas, na natureza, é até comum, né, nas plantas acontecer. Então, vamos para uma atividade. Olha, a identificação do fator que origina indivíduos com síndrome de Down e outras síndromes genéticas se tornou possível pela utilização de qual técnica? Como que é feita para essa análise dos cromossomos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é o nome dessa técnica, né? Como que ela é feita? Então, a cariotipagem é o exame tradicional dos laboratórios. O que que vai fazer? Utilizar de técnicas, né? Para que eles vão corar os cromossomos, vão usar um corante específico para a célula e deixam o cromossomo pintado, né? Colorido. E aí eles tiram uma foto e os cientistas, eles conhecem qual que são os cromossomos, os bem certinho, e eles vão arrumar por ordem de tamanho, posição do centrômero, né? Para fazer a análise, né? Eles usam um corante roxo, né? Chamado de EMSA, e aí vão visualizar no microscópio, tirar foto e vão ser contados. E aí fazem análise desse cariótipo e dá para determinar se tem cromossomos a mais ou a menos. Então, síndrome de Down. Agora nós vamos conhecer algumas síndromes. Síndrome de Down é um indivíduo que ele tem 47 cromossomos. Então, ele vai ter qual vai ser esse cromossomo a mais? É o 21. Então, vocês vão observar o seguinte, essa forma de escrita, ó, cariótipo, 47, então, quer dizer que nós temos 46. Uma pessoa com síndrome de Down tem uma a mais, tem 47. Nós, quando eu falo, o número normal de cromossomos é 46. Quando eu tenho um a mais, seria 47. Qual é o a mais? Então, aqui, mais 21. Significa que lá no cromossomo número 21, eu tenho um a mais. Né? Observe aqui, olha, na imagem. Eu tenho aqui o cromossomo 21 e ele tem 3 em vez de ter 2. Então, indica, se eu tenho no cromossomo número 21 um a mais, indica que essa pessoa tem a síndrome de Down, né? E a frequência é 1 em cada 700 indivíduos. Qual que é o fenótipo? O que esse um cromossomo a mais vai dar de características fenótipas? A mão, ela é larga, né? Ela é larga e curta, né? Eles têm uma linha na palma da mão, tem baixa estatura, hiperflexibilidade nas articulações, tem um comprometimento intelectual, a cabeça larga, a face redonda, a boca aberta, a língua é grande, né? Prega e picante. Então, algumas características fenótipos. Você olha para o indivíduo, você consegue reconhecer que ele é portador desse cromossomo a mais. Existe a síndrome de Patot, que é 47 cromossomos também, mas qual é o cromossomo que está a mais? Olha aqui, ó, o 13. Então, observe aqui, ó, o número 13, eu tenho 3, né? Eu deveria ter 2 e agora eu tenho 3. Então, a frequência é 1 em cada 20 mil nascidos. Qual que é o fenótipo? Qual é a característica que esse cromossomo a mais vai dar? Comprometimento intelectual e surdez, convulsões musculares leves, fenda labial, né? Ou palatina, ou ali dentro lá na boca, no céu da boca, chamado de palato. Então, ele tem uma fenda, ele tem um buraco, pode ser só aqui ou lá no palato. Anomalias cardíacas e o calcanhar é proeminente. A síndrome de Edwards, olha, também são 47 cromossomos. O que significa o mais 18? Quer dizer que no cromossomo 18 eu tenho um a mais. Então, observem aqui, olha, 18, eu tenho um a mais aqui, tá? A frequência é 1 em cada 8 mil nascidos. Qual é a característica fenotípica? Qual a característica física que esse cromossomo a mais vai dar? Malformação congênita de muitos órgãos, orelhas mal formadas e de implantação mais baixa, então elas são mais baixas, né? Micrognatia, boca e nariz pequeno, a língua menor, né? Boca e nariz pequeno, deficiência mental, rim em ferradura ou duplo. Então, o rim, a aparência normal dele parece um feijão. As portadoras da síndrome de Edwards, ela vai ter o formato de uma ferradura. O externo curto, esse osso que fica aqui no meio das nossas costelas, chama externo. Então, a criança vai ter o externo curto e 90% dos indivíduos que nascem morrem nos primeiros 6 meses depois do nascimento. A síndrome de Turner, olha aqui, ó, tem 45, então significa que ela tem um a menos. Qual é o que tem a menos? O X. Lembra que para ser menina precisa ter 2 X? X e o X? Então, na síndrome de Turner, ela tem apenas um X.
Então, a frequência é 1 em cada 2.500 recém-nascidas do sexo feminino. Então, observem aqui o cariótipo, o X, tá faltando um X aqui do lado. Então, qual é a aparência fenotípica que essa menina vai ter? É uma mulher com atraso de desenvolvimento sexual, então os órgãos sexuais acabam amadurecendo mais lentamente, né? Geralmente ela vai ser estéril, mesmo que ela se desenvolva, tenha uma vida normal, possa casar, ela ter filhos, né? Ela não consegue porque ela geralmente vai ser estéril. Baixa estatura, o pescoço alado. O que é o pescoço alado? Ela tem pregas na região do pescoço, então ele não fica fino, ele fica assim, parece alado vem de asas, então ele fica maior assim, né? No pescoço, anormalidades cardiovasculares e também deficiência auditiva. A síndrome de Klinefelter, são 47 cromossomos. Qual que é o que tem a mais? Olha só, X, X, Y. Então, significa que ele ganhou 2X mais um Y. Então, olha, observe aqui, ó. Ele tem os 2X e o Y. Para ele ter os 46 cromossomos, ele deveria ter um X e o Y. Né? Então, a frequência é 1 em cada 500 nascidos do sexo masculino. Então, o que é? Um homem subfértil. Então, ele tem baixa fertilidade, né? Os testículos vão ser pequenos. Eles têm mamas desenvolvidas e voz aguda feminina. Ele pode ser genivalgo e também ter os membros longos. Então, um menino, né? Uma curiosidade é que às vezes ele tem uma vida normal e não percebe que tem a síndrome de Klinefelter, né? O fenótipo vai ser bem leve. E aí, muitas vezes eles descobrem quando eles vão tentar ter filhos. E aí fazem os exames e acaba às vezes descobrindo que tem a síndrome de Klinefelter quando ele é estéril, né? Nem todos são, mas alguns são estéreis. Vamos lá para uma atividade. A cariotipagem é um método que analisa células de indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal, 46XX, então menina, ou 46XY, menino, ou com alguma alteração cromossômica. Em que casos esse exame é recomendado? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta. E aí, que caso que é recomendado esse exame de cariotipagem? É indicado para uma investigação de cromopatias, né?
cromossomopatias, como a síndrome de Down ou outra síndrome, deficiência intelectual, malformações congênitas, avaliação de translocações, né? Como eu falei lá na síndrome de Klinefelter, muitas vezes, para fazer a pesquisa de por que não está conseguindo ter filhos, podem fazer o exame do cariótipo. Só uma palavra que eu deixei passar, genovalgo, tinha até um asterisco, elas são pessoas que têm o joelho para dentro, então elas ficariam com a perna assim, né? Em vez de ficar com a perninha reta, ficaria com a perna mais, com o joelho para dentro. Então, olha, algumas curiosidades aqui sobre pessoas até famosas que têm síndromes genéticas, né? A síndrome não é um impedimento de uma vida normal, né? Considerada normal. Então, trouxe aqui para vocês algumas curiosidades aqui. Então, olha, presidente da Macedônia do Norte leva à escola a menina com síndrome de Down vítima de bullying. Então, ela estava no ambiente escolar, sofreu bullying e o presidente, né, da Macedônia do Norte acabou levando essa menina para a escola, né, para conscientizar sobre o fato do bullying, né, para não ter isso, né. Ela tem 11 anos, deixou de frequentar a escola por causa dos colegas, né? E os pais não aceitaram, e os pais também, né, não queriam. E aí o presidente vai lá, leva a menina como um ato de dizer, olha, ela tem o direito também de estudar. Estimulação precoce pode auxiliar na integração de crianças com síndrome de Down. Então, elas podem ter uma deficiência intelectual, mas se elas são estimuladas, elas conseguem aprender a ler, escrever, né? É normal. Sofia Giral é a primeira modelo com síndrome de Down da Victoria's Secret. Então, existe essa modelo, né? Ela foi uma notícia bem recente, de fevereiro. Ela desfilou, né? E ela tem síndrome de Down. Comerciante cria time de futsal para ajudar o filho com síndrome de Down. Minha ideia é acolher. Então, o filho queria jogar futebol, mas não tinha com ele jogar. O que ele fez? Criou um time de futebol para acolher o seu filho, né? Lá no Nordeste. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós descobrimos que erros dos cromossomos podem gerar alterações físicas nos organismos e algumas síndromes aqui nos seres humanos, né? Síndrome de Down, de Patal, de Edward, de Turner e de Klinefelter. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!